Olha, a gente está acompanhando também a situação do Haiti, que está completamente deteriorada. Não sei se você se lembra, a gente já teve até o Brasil participando de uma força expedicionária de paz brasileira no Haiti e tal, e a situação, pelo que a gente está acompanhando, não melhora. E teve até uma coisa interessantíssima, numa dessas aberturas que nós temos aqui, que o chefe lá de uma facção fortíssima, chama-se barbecue, que em inglês significa churrasco. É uma coisa inusitada. Quem está aqui conosco é o professor Roberto Eber, que é professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professor, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigado, bom dia, Heródoto, a todos que estão acompanhando o Jornal da Nova Brasil. De fato, a situação no Haiti é uma situação extremamente complexa e não é de hoje. Começou lá praticamente nos anos 2000, quando tem o fim de uma ditadura de quase 20 anos, né? Aí você tem um terremoto em 2010, sucessivos furacões, tragédias ambientais, um novo terremoto, golpe de Estado, e chega na situação caótica que nós estamos testemunhando hoje, tão grave. Inclusive os Estados Unidos declarou isso ontem no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que a situação no Haiti é tão grave quanto a situação em Gaza e na Ucrânia, que estão enfrentando guerras e conflitos internacionais. Professor, salvo engano, o Haiti está na ilha de Hispaniola. Um pedaço é o Haiti e outra parte é a República Dominicana. A impressão que eu tenho aqui, não sei se procede, é que a República Dominicana vai bem e o Haiti não vai. Posso dizer isso ou não? Em certa medida, sim, Heródoto. A República Dominicana tem uma estabilidade política, eu diria até mesmo econômica, é um destino preferencial de turistas, inclusive turistas brasileiros, né? E ela consegue conter essa, digamos assim, essa instabilidade que metade da ilha tem, com o controle fronteiriço, com o controle migratório, tem uma presença militar também, com cooperação internacional, inclusive com os Estados Unidos, muito forte. Mas vale ressaltar que, quando começa aquela diáspora haitiana, né, o grande fluxo de emigração de haitianos para o restante do Caribe, também das Américas, inclusive aqui no Brasil, a porta de saída era justamente a República Dominicana. E naquele momento, que a gente pode colocar num recorte temporal de 2011 até praticamente 2020, antes da pandemia da Covid-19, se tinha também grande instabilidade na região de fronteira entre a República Dominicana e o Haiti. Mas, de fato, são países com contextos totalmente diferentes. A gente até pode pontuar que o Haiti hoje é um dos países mais instáveis de todo o sistema internacional, não apenas da região das Américas e do Caribe, mas do mundo todo, porque não tem governo, né? O presidente Jovenel Moïse foi assassinado em 2021, assumiu o primeiro-ministro. Vale ressaltar que o Haiti é uma república semipresidencialista, então tem um primeiro-ministro e um presidente, semelhante com a França, né, a mesma característica da França, mas o primeiro-ministro assume de maneira interina e não convoca eleições, né? Mas neste momento, o primeiro-ministro Ariel Henry, ele está fora do Haiti, porque estava em viagem, aconteceu uma fuga em massa de pessoas que estavam presas, né, de prisioneiros, mais de 4 mil prisioneiros escaparam das prisões, principalmente em Porto Príncipe, que é a capital, em algumas cidades próximas, e tomaram conta. Vale lembrar que essas pessoas também são, esses criminosos que fugiram, são membros de facções que controlam praticamente a vida política, social e econômica do Haiti. São verdadeiras milícias políticas, né, e que não permitem o retorno de um primeiro-ministro que já estava no governo de maneira irregular. Então a situação política hoje é muito delicada e dificilmente a gente vai ver uma solução no médio ou até mesmo no longo prazo. Professor, imagino que há um clima, então, de insegurança, de acordo aqui com a sua descrição, no Haiti como um todo. Isso tem feito com que muitas pessoas fujam de lá? Estou dizendo isso porque várias cidades brasileiras receberam contingentes haitianos. E aqui em São Paulo, eu conheço pelo menos 2 lugares que tem uma concentração relativamente grande de haitianos. Uma é aqui na Baixada do Glicério, tem uma igreja ali e tal, e a outra aqui no centro, mais no centro histórico aqui da cidade, onde inclusive vejo muita gente trocando dinheiro numa empresa de comércio de dólar, exchange, câmbio. Esse fluxo continua, o pessoal tem como sobreviver lá? Qual é a sua avaliação, professor?
Para o Brasil, não, Heródoto. Inclusive, foi tema da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutorado há 5 anos. Estive, inclusive, no Glicério, fazendo pesquisa de campo na época do doutorado. Muitos haitianos vieram aqui para o Rio Grande do Sul também, região do Vale do Taquari, a região metropolitana de Porto Alegre, Serra Gaúcha, mas a grande maioria dessa população de imigrantes haitianos já deixou o Brasil, sobretudo ali no período da pandemia da Covid-19. Então, o Brasil não é um país hoje mais que recebe este fluxo intenso de imigrantes haitianos. Hoje, a grande maioria dos haitianos migra, em primeiro lugar, né, para a República Dominicana, que é o porto de saída, digamos assim, e depois buscam migrar para os Estados Unidos, para o Canadá e para a França, que era a ex-metrópole, digamos assim, e aí da França migram para outros países. Por exemplo, tem notícias, estive no Azerbaijão em 2023, e no Azerbaijão tinha imigrantes haitianos, né? Então, essa diáspora haitiana, ela sempre busca países que possam ter uma estabilidade econômica, uma estabilidade de trabalho, né, que também não tenha uma dificuldade burocrática para se instalar naquele país, porque vale destacar também que, diferentemente dos outros fluxos de latino-americanos, sobretudo centro-americanos, os haitianos normalmente migram em situação regular, ou seja, com documentos, vistos, autorizações de trabalho, né? Não entram, por exemplo, como a gente vê no caso lá dos Estados Unidos, tem alguns casos de haitianos, mas não são a grande maioria, que entram por meio de coiotes, né, na fronteira entre México e Estados Unidos. Normalmente uma migração regular, como é o caso que nós vimos aqui no Brasil ali no período de 2011 a 2018, 2019. Mas hoje o Brasil não é mais um país atrativo para a migração haitiana. Professor, e o que é interessante lembrar que o Haiti, como colônia da França, foi a primeira colônia a se rebelar contra a metrópole e proclamar o fim da escravidão, não foi não? Lá, 1700 e cacetada? Exatamente, foi um dos primeiros países do mundo a proclamar o fim da escravidão, né? Tem a Revolução Haitiana, que é um marco, pelo menos a gente estuda isso muito em história das relações internacionais das Américas e do Caribe, sempre foi um país muito protagonista, uma das primeiras repúblicas também no continente americano, até mesmo antes do Brasil se tornar uma república, mas que entra numa onda de crise política, de crise econômica, já no final do século XIX, início do século XX. Nós vamos ter algumas ditaduras entre os anos 60 e 70, depois entre os anos 90 e 2010, e se agrava esse contexto que o país não consegue mais ter uma coesão política. Hoje a gente pode afirmar, por exemplo, que o Haiti é um país que está governado pelas milícias, pelas gangues, né, e que disputam essa divisão territorial e controle, né, econômico, inclusive, do país, que não permite que se tenha até mesmo uma intervenção. Vale destacar que no ano passado, em outubro, a Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, aprovou uma intervenção no Haiti, uma espécie de uma nova operação de paz, claro que menor do que a missão de estabilização lá dos anos 2000, a qual o Brasil liderou, justamente para tentar construir um ambiente para voltar à normalidade política, institucional e econômica do Haiti. Mas até o momento essa intervenção das Nações Unidas, das forças de paz, ainda não começou, embora se tenha uma pressão muito grande dos Estados Unidos, do Canadá e do Brasil para que ela inicie imediatamente. Professor, isso pode ser considerado uma herança daquele terrível ditador chamado Papa Doc, que ficou lá há mais de sei quantos anos, e tinha uma guarda terrível chamada Tonton Macuti, que assassinava todo mundo que fosse da oposição. E quando esse homem morreu, assumiu o filho dele. Se ele era Papa Doc, adivinha qual era o nome do filho? Baby Doc. E o Baby Doc meteu a mão no Tesouro Nacional e se mandou e fugiu para a França. Isso ajudou a agravar essa crise do Haiti? Sem sombra de dúvidas, Heródoto, sem sombra de dúvidas, porque, como você colocou, tem o Papa Doc e o Baby Doc, nomes até estranhos, né, como o Barbecue, que você citou no começo da entrevista, foram nomes que impuseram um regime de terror no Haiti, né, e que destruíram praticamente a economia do país, que já era uma economia muito fragilizada, né, e que não permitiu até mesmo uma coesão política. Então, essas gangues que nós temos hoje, essas facções, milícias, né, a literatura coloca vários nomes, mas são verdadeiras milícias, inclusive políticas, elas têm uma herança daquele período ditatorial. Depois nós tivemos o governo do Jean-Bertrand Aristide também, que foi um governo muito controverso,
tivemos a MINUSTAH, que também tentou manter uma estabilidade política, e aí, mais recentemente, o governo do então presidente, né, assassinado Jovenel Moïse, que também tinha um corte autoritário. O Haiti, apesar desse protagonismo histórico, o primeiro país a abolir a escravidão, uma das primeiras repúblicas, uma das primeiras democracias, ele tem uma dificuldade de construir um ambiente democrático praticamente desde os anos 60, né? E que aí agrava a situação da população civil e que vai ser uma das causas principais para o fluxo de imigrantes, como a gente falou anteriormente. Professor Roberto Oeberle, muito obrigado aqui pela sua participação conosco. Eu que agradeço pelo espaço, um bom dia a todos. Professor Roberto Oeberle é professor de Relações Internacionais da ESPM. Se você quiser saber mais do Papa Doc, uma das piores ditaduras já existentes no continente americano, tem um livro sobre isso aí. Ele assustava o povo com uma seita demoníaca chamada Voodoo. Todo mundo já ouviu falar. Que tinha aquele bonequinho. Aí enfiava é dessa ditadura, por incrível que pareça. Olha onde a gente vai chegar, tem um assunto atual, como está relacionado à história. É uma praga, a gente não consegue se livrar dessa tal história. 8h37.